Acompanhe-nos e deixa Deus falar contigo nesta manhã, amém? Glória a Deus. Oi, minha irmã, bom dia, Deus te abençoe. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, e ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, fala conosco, Pai, nesta manhã, grandemente através da Tua palavra, Pai. Fala o que precisamos ouvir, Senhor, e não o que queremos, pois a Tua palavra, ela edifica, ela exorta, ela conforta. É a Tua palavra que nos leva à salvação, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler vai falar a respeito de uma história, e essa história, na antiguidade, era parábolas. Era o método de ensino que o Senhor Jesus usava, parábolas. E o que é parábola? Parábola é uma história contada, uma história talvez de ficção, uma história alegórica, aonde Jesus usava as situações do dia a dia, como o trabalho, como o lar, como o cotidiano de cada pessoa, talvez numa lavoura, com o gado, algum bem que a pessoa perdeu e quando acha se alegra. Enfim, parábolas eram histórias. Jesus ensinava através das parábolas o povo, porque o povo era leigo, o povo não tinha conhecimento, o povo não tinha estudo, não era provido de intelecto. Então, para facilitar o ensino, Jesus usava parábolas. E tem muitas parábolas na Bíblia Sagrada. Tem a parábola das bodas, a parábola das 100 ovelhas, a parábola das 10 virgens e a parábola do filho pródigo, daquele que pediu a herança para o pai e gastou tudo dissolutamente, e depois ele volta para a casa do pai. E esta que nós acabamos de ler, a do rico e a do Lázaro, esta parábola ela é diferente de todas, porque esta parábola ela vai falar do futuro da humanidade. Jesus vai usar essa parábola para falar a respeito que existe vida após morte, aonde que muitos, ou quase que a maioria, não acredita mais em vida após morte, acha que tudo se acaba aqui, acredita que o inferno é aqui mesmo, e acha que a vida é esta que ela vive e ela tem que aproveitar de uma maneira grandiosa, e se esquece que na verdade isso aqui é o começo, não é o fim, porque ainda terá continuidade após a morte. Aleluia. Mas tudo isso aconteceu
do homem ter essa mentalidade cauterizada, por causa do ano 30 depois de Cristo, existiram dois grandes filósofos gregos, aleluia, seus nomes, aleluia, Epicuro de Salmo. O segundo homem era Zenão de Cício. Esses homens foram criadores de doutrinas, e doutrina não é religião, doutrina é modo de viver, é algo que é aplicado, é uma conduta, é algo que aquilo você coloca como uma maneira de viver, é algo de disciplina, e você aplica isso na sua vida, aleluia. Esses dois homens influenciaram aquela época, 30 anos depois da morte de Cristo, aonde se era pregado a ressurreição após a morte, aonde se era pregado o reino de Deus. Esses dois homens gregos mudaram a história, o rumo da humanidade, com a sua doutrina, com a sua influência. Epicuro de Salmo, ele acreditava que bastava viver dissolutamente, aproveitando a vida do jeito que ela é, aproveitando os prazeres mundanos, aproveitando tudo aquilo que a carne, o pecado, a iniquidade oferece, porque para ele nada mais restaria a não ser esta vida aqui. E os seus seguidores se tornaram os epicureus, aleluia. Zenão de Cício também criou a sua doutrina, e a sua doutrina, ela era cauterizar a mente do homem. O homem que pudesse colocar na sua mente que não precisava sentir, não precisava amar, não precisava ter ressentimento algum, este homem estava preparado para suportar qualquer adversidade, colocando assim a existência do Hades neste mesmo plano, ou seja, não há inferno após a morte. E aí, juntando essa doutrina, se tornaram-se os estoicos e os epicureus, grupos de doutrinas da antiga Grécia. E através desses homens, o homem cauterizou a sua mente. O homem vem acreditando que não há céu, que não há inferno, e que também tudo se faz aqui mesmo, e aqui mesmo irá se pagar, aleluia. E é interessante que o grande rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele vai escrever no seu livro de Eclesiastes, no início, no primeiro capítulo, no versículo 1, ele vai dizer que tudo nesta vida não passa de vaidades, Salomão chegou a esse entendimento já em sua velhice. Ele também aproveitou tudo que tinha neste mundo, e aproveitou até mais, porque Deus deu sabedoria para ele, deu uma sabedoria que nem um homem teve nesta terra. E por causa desta sabedoria, Salomão se envaideceu, ficou soberbo, arrogante, saiu dos caminhos de Deus e pagou um alto preço, praticou idolatria. Mas quando em sua velhice ele reconhece que o Deus Todo-Poderoso era que tinha a vida dele nas mãos, então ele se volta para Deus arrependido. Ainda dá tempo para mim, para você se arrepender e se voltar para Deus. E ele então volta a Deus e escreve esse livro poderoso chamado Eclesiastes do pregador. E aí ele diz: tudo é vaidade, tudo que eu vivi nesta vida não passa de vaidade. E é interessante tudo isso, porque dentro desse contexto também existem grupos que elevam a sua mente cauterizada para um outro ensinamento, o ensinamento que há um lugar chamado purgatório, aleluia. Esse ensinamento é contrário à palavra de Deus. E o que é o purgatório, pregador? O purgatório é ensinado que é um lugar aonde aquele que praticou maldades nesta vida, ele vai para este lugar para ter uma nova oportunidade de se redimir e reencarnar novamente em vida, não mais no seu corpo, talvez em um animal. Olha como é a ideia de quem inventou essa história. Talvez, se você era homem, reencarnar em uma mulher, e se você era mulher, reencarnar em um homem. Isso é a doutrina do purgatório que foi ensinado. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aleluia, quebrando esta mentira, que cabe ao homem morrer somente uma única vez. Não existe outra oportunidade não após a morte, meu irmão.
Depois da morte segue-se o juízo de Deus. Aleluia. O texto vai nos falar a respeito de morte e de vida após morte. Aleluia. O texto vai nos contar que existia um homem muito rico, e ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Jesus é detalhista em explicar as trajes desse homem rico. Ora, naquele tempo, se vestir de linho puro, de púrpura, linho finíssimo, diga-se de passagem, não era para qualquer homem rico, não. Tinha que ser da realeza. Não era, bastasse ser rico para querer se vestir de linho de púrpura, não. Tinha que ser alguém muito importante naquele lugar, naquela cidade, naquele país. Eram pouquíssimos homens que se vestiam de linho fino e de púrpura. E o texto também vai nos falar que ele vivia todos os dias regalado. O que é isso? Todos os dias tinha festa na casa desse homem, e eram festas esplêndidas, festas esplendorosas, cheio do glamour, aleluia, como disse nos nossos dias de hoje. Se você perguntasse para ele: fulano, quando vai ter festa? Amanhã. E no outro dia você perguntava para ele de novo: fulano, aquela festa foi muito boa, quando é que a gente vamos ter uma outra festa dessa? Amanhã de novo, meu querido. Regalada quer dizer festas e festas. Este homem esbaldou, ele gastou, ele aproveitou tudo nesta vida. Mas o texto também vai dizer que havia um certo mendigo chamado Lázaro. E este mendigo ficava à porta, ou seja, próximo ou quase de frente da casa deste homem rico. Este homem rico, com certeza, ao sair e voltar nos seus carros luxuosos, carros importados, trazendo para os dias de hoje, com certeza ele saía e via aquele mendigo lá. E este mendigo era cheio de chagas, doenças, feridas, o corpo inteiro. Naquele tempo era lepra. Vamos chamar de feridas então hoje. E o texto também vai dizer que cachorros iam até ele e lambiam as suas feridas. E toda vez que ele via, todo dia que ele via as festas, o texto vai dizer que ele desejava comer das migalhas que caíam. Escutem, migalhas não são as sobras não, meu irmão. Porque uma festa dessa, quando sobra muita coisa, ou quando tem sobra, alimenta muita gente. Só para você ter uma ideia, o quanto que se gasta com o que é supérfluo, com o que é profano. E o texto vai dizer que ele queria se alimentar somente das migalhas. Mas vai chegar um tempo que vai morrer o mendigo e também o rico, porque tudo nessa vida passa, meu irmão. Tudo. Não pense você que tudo aqui nesta vida é consumido aqui, que não tem nada após a morte, pois aí é que vai começar. O texto vai dizer que ele morre, o mendigo, e os anjos de Deus vêm, aleluia, e vão levá-lo ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O paraíso de Deus. Ele foi para o paraíso. O rico também morreu, mas o texto vai contar a direção dele foi totalmente contrária. O rico foi sepultado, aleluia, e levado ao Hades. Sabe o que é o Hades? É o inferno. Ele foi levado para o inferno, e ali ele começa a ser atormentado. Tudo aquilo que ele teve de bom nesta terra, lá no Hades, agora é dor e tormento. Aleluia. Então, num dos momentos que ele está ali agonizando, angustiado, sofrendo, ele vai levantar a sua cabeça, os seus olhos vai ver aos altos, Pai Abraão, aleluia, e vai ver também Lázaro no seu seio, ou seja, do lado, sendo consolado e confortado. E o rico então, em momento de desespero, ele vai clamar ao Pai Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede que Lázaro, aí do teu lado,
ele molhe o dedão do pé, olha só, o dedão do pé apenas. Molhe nas águas e toque na minha língua, porque eu estou com muita sede e queimando nessas chamas. E olha que o pai Abraão vai dizer para ele: meu filho, você lembra quando você estava vivo e você tinha de tudo, riqueza, dinheiro, festas e festas, orgia, ostentação, muitas pessoas ali te bajulando, te idolatrando, dizendo que você é o cara, que você é o amigo, que você paga muitas cervejas, churrascada, tudo por tua conta. Lembra quando você tinha isso em vida? Pois é, meu filho, enquanto você tinha isso em vida, o mendigo Lázaro, ele só teve dor, passou fome, frio, era doente, era enfermo. O que ele consolava eram os cachorros lambendo as suas feridas. Chegou a morte para você e para ele, Lázaro. Perdão, rico, para você e para os ricos. E aí Deus vai dizer: agora Lázaro é confortado, e você, meu amigo, vai ser atormentado. Mesmo porque não tem como isso daqui passar para o lado de vocês. Escute isso, isso é muito forte. E vocês daí do Hades não tem como passar para o paraíso, não tem como, quebrando a doutrina mentirosa do purgatório. Não existe isso. Mas aí o rico, ele vai questionar, ele vai argumentar, ele vai dizer: pai Abraão, eu te rogo. Sabe o que é rogar? É insistir. Eu te rogo, pai Abraão, que tu mandes lá na casa de meu pai. Eles ainda estão vivos, eu tenho 5 irmãos. Olha, o rico, entenda, quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o Hades com a mente terrestre. A mente dele não mudou, para justamente ele lembrar do que ele perdeu, para justamente ele lembrar do que ele gastou aqui na vida. Perdeu tempo e não reconheceu a Jesus. E aquele que parte em Cristo, aleluia, este sim tem a mente transformada. Todo o sofrimento, toda a dor que ele teve em terra quando era vivo é apagado. Deus vai dar uma mente nova, um corpo transformado, aonde não vai haver mais dor, nem doenças, e a mente não vai lembrar mais de dor, nem de sofrimento. Agora é alegria, é paz. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer: manda lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos. Porque se for alguém lá e dar testemunho para eles, eles não vão vir para cá. Aleluia. Depois que caiu a ficha do rico, que havia inferno, e que havia condenação, e que havia dor e sofrimento. Aleluia. Então ele, naquele momento, ele vai se lembrar da casa da sua família. Quantos e quantos partem sem Jesus e estão no Hades e agora estão lembrando da sua casa, da sua parentela, e está clamando ao pai Abraão que mande alguém para falar de Jesus, para que essas pessoas não tenham o seu mesmo fim. Aleluia, glórias a Deus. Mas o pai Abraão vai repreendê-lo de novo, dizendo: olha, rico, para isso tem Moisés e tem os profetas. Eu vou te dizer quem era Moisés. Moisés foi o homem que foi tirado das águas, o homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo de Deus do Egito, de uma escravidão que durava 400 anos, e levar a uma terra prometida que emana leite e mel, uma terra dada por Deus por herança a partir dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Esse era Moisés, homem usado por Deus, homem de grande intimidade com Deus. E também tinha os profetas, trazendo para os dias de hoje. Profeta é todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo. Profeta é todo aquele que fala de Deus para você, que fala que Deus é amor, que Deus te ama, que Deus quer te libertar de uma vida de escravidão, de uma vida de pecado. Profeta é todo aquele que te leva para Cristo. Aleluia, glória a Deus. E pai Abraão diz para o rico: não precisa ir ninguém daqui
do paraíso falar com a tua família. Tem Moisés, tem profeta, tem pessoas nas ruas falando do amor de Deus. Você só precisa abrir o teu coração e os teus ouvidos. Para isso tem os profetas. Aleluia. Mas tem gente que não quer ouvir, tem gente que ignora, tem gente que até fala mal. Esse pessoal não tem o que fazer, esse pessoal barulhento podia estar trabalhando. Nós não somos desocupados, meu irmão, mas nós tiramos um tempo da nossa vida para fazer a vontade de Deus. Logo mais nós estaremos sim nas nossas atribuições, nos nossos deveres, mas nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ordenou, enquanto nós podemos, porque mais tarde a igreja será silenciada. E quando você procurar a igreja, procurar alguém que fale de Jesus para você, você não vai encontrar mais. Este povo barulhento não se encontrará mais aqui neste plano. Aleluia. E aí ele vai insistir, voltando para o texto com o pai Abraão, ele vai dizer: pai Abraão, aleluia, manda alguém que já morreu lá então na casa deles, porque eles vão ver isso e vão crer, vão acreditar que realmente existe vida após morte, vão crer que existe céu e inferno. Manda, pai Abraão, alguém que já morreu. Mas pai Abraão vai dizer para eles assim: ó, se eles não ouviram, aleluia, Moisés e os profetas, tampouco vão crer nos que já morreram. Porque eu tenho certeza, aquele que teve uma experiência espiritual com alguém que já partiu, com certeza tem uma reação assustadora, uma reação que até a pessoa desmaia e se às vezes até morre de infarto. Vai fazer parceria com aquele que visitou. Isso também não existe, é mentira. Isso são demônios usados por Satanás para atormentar a tua vida e a tua mente. Aleluia. Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você: o inferno e o céu existem. Cabe a você escolher para onde você quer ir. Se você estiver em Cristo, meu amigo, com certeza você vai para o paraíso. Mas se você estiver sem Ele, meu amigo, o destino é o Hades. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Entenda que a Bíblia não está dizendo que todo rico vai para o inferno, não é isso. E que nem tampouco o pobre, o mendigo, vai para o paraíso, não é isso também. O que a Bíblia está nos ensinando nesta manhã é que todo aquele que ama os prazeres do mundo, que ama a iniquidade, o pecado, que só olha para esta terra, que ama os seus bens materiais, seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, a conta bancária, aleluia, aquele que tem uma televisão de 60 polegadas, aquele que tem uma casa luxuosa, esse ama essas coisas, é para esse que Deus está falando. Não adianta também ser um pobre miserável se você também não olha e não reconhece que precisa de Deus. Não adianta, meu irmão. Você tem que se arrepender e se voltar para Deus enquanto há tempo. Enquanto tem Moisés, enquanto tem profetas pregando nas ruas, nas praças, nas igrejas sobre o amor de Deus. Porque depois, meu irmão, que você partir, não tem mais jeito. Só vai restar para ti o dia do juízo. Assim diz a palavra de Deus. Entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda dá tempo, meu amigo. A porta da graça ainda está aberta. Se você ainda vive uma vida atribulada, mas reconhece que a tua alma anseia por Deus, o momento é agora. Mas se você acha que não precisa de Deus e que tudo aqui é necessário nesta terra para você, eu sinto muito te dizer, mas o destino é o Hades. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Ainda dá tempo, meu irmão. Tudo vai valer a pena se você estiver nos caminhos